A gente continua meio-dia e 23, agora vamos receber no nosso programa o nosso colunista, Dr. Jean Abreu Machado. O assunto da semana é endometriose. Boa tarde, Dr. Jean. O que é endometriose? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que nos acompanham no Extra Meio-Dia. Sempre um prazer estar aqui. E hoje falando sobre um assunto, uma patologia que é exclusiva das mulheres. Pertinente ao mês, né? Estamos aí no agosto lilás, né? Um mês de proteção e contra a violência contra a mulher. E o que seria endometriose? O endométrio, ele é um tecido, uma célula que reveste o útero na sua parte interna. E ele que é responsável, né, pela fertilidade da mulher. Então, com estrogênio, esse endométrio ele fica mais espesso, com o ciclo menstrual, né? Depois, se não houve a implantação do óvulo, não houve ali uma gravidez, ele acaba descamando e aí que acontece a menstruação. E qual é a patologia? O que pode acontecer? Na realidade, a medicina, a ciência, ainda não tem muita certeza, mas a hipótese, né, que esse tecido ele acaba migrando para regiões não comuns do corpo, como ovários, as trompas, pode migrar inclusive para intestino e para bexiga. E esse tecido, essa célula, implantando nesses locais, ele também vai obedecer o ciclo menstrual. Então ele vai, né, ficar mais espesso, que a gente chama, e causa os sintomas, né, que o paciente pode ter. Dores pélvicas, né, é um deles. Os sintomas, a gente falando do que a paciente pode ter, assim, a dificuldade do diagnóstico da endometriose é porque também ele pode ser confundido com outras patologias, inclusive patologias intestinais. Os principais sintomas são cólicas menstruais intensas, né, que não é exclusivo da endometriose, dor pré-menstrual, dor difusa, como falei, dor crônica, em pelve, abdômen, fadiga, exaustão, sangramento menstrual de grande monta, de grande quantidade, alterações intestinais, por isso a confusão com algumas doenças intestinais, e também combinando com dificuldade para engravidar e infertilidade. O médico que atende esse tipo de especialidade é o médico ginecologista. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico começa com a consulta e o exame físico da paciente, e depois o médico ele vai se apoiar em alguns exames complementares, que eles são de laboratório, alguns exames de imagem, e talvez essa paciente precise fazer uma laparoscopia, né, que seria um exame cirúrgico, né, através de uma câmera endoscópica, para ver o foco. Inclusive, a laparoscopia pode ser uma das formas de tratamento. Existe medicação para tratar a endometriose. As medicações elas são usadas para tratar os sintomas, para controlar as crises, né, como analgésicos também, né, a própria pílula anticoncepcional, né, que trabalha ali com estrogênio, algumas medicações que imitam ali a progesterona, que podem ajudar, mas algumas vezes o tratamento ele é cirúrgico, né, tanto por essa videolaparoscopia, como eu falei, ou também, em alguns casos, né, numa cirurgia aberta, precisa se tirar esses focos. É interessante dizer que 6 milhões de brasileiras sofrem com a doença, que não é tão incomum assim. É um número grande. Então, com a cirurgia ou com o tratamento, ela tem cura ou não? A endometriose, ela é uma doença benigna, isso é importante se dizer. E ela é considerada como uma doença crônica, de difícil tratamento, né, e que ela pode ser muito bem controlada. Como ela está ligada ao ciclo menstrual, ela vai acontecer durante a fase fértil da mulher, né, que não dá para colocar muito bem em idades, mas vamos colocar lá entre a menarca, que é a primeira menstruação, e lá a entrada na menopausa. Então vamos colocar entre 13 e 45, 50 anos de idade. Mas quando ela é diagnosticada de forma, por isso a importância de procurar o seu médico, porque quando ela é diagnosticada de forma bastante precoce, o tratamento ele é muito mais fácil,
né? E também a mulher não precisa, né? Não, será que se eu tenho endometriose eu não vou ter filhos? Né? Existe uma boa indicação, inclusive, né, de fecundação in vitro, que é a fertilização nesses casos. É possível, então, engravidar mesmo? Sim, com certeza, com certeza. Quando a mulher está sentindo muita cólica, isso pode ser endometriose? Então, Alessandro, isso é importante, porque aí agora, né, de repente, as nossas ouvintes estão assim, eu tenho muita cólica menstrual, então eu tenho endometriose. Não é tão fácil assim. Pode ser uma dismenorreia primária, né, que algumas mulheres sentem muita cólica, né, tanto um pouco antes como durante a menstruação. Mas como é que a gente vai fazer? Por isso que é importante procurar o ginecologista, o médico especialista nisso. É ele que vai fazer o diagnóstico, vai dizer se aquilo ali é uma dismenorreia primária, né, ou se aquilo ali pode ser uma endometriose. A mulher engravida, ela tem endometriose, ela engravida, ela tem mais chances de perder o bebê? Alessandro, tem um trabalho, se eu não me engano, escocês, que eles acompanharam por 30 anos mulheres com endometriose, né? E daí nesses 30 anos, que a gente chama de trabalho de corte, né, que acompanha, eles perceberam, eles conseguiram colocar ali um índice de 76% maior, um índice de 76% maior de aborto, né, nessas mulheres. Outra coisa que eles encontraram é a maior possibilidade de gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É quando o óvulo ele não implanta lá no endométrio, no útero, ele acaba implantando ou lá na trompa, ou até mesmo pode acontecer na cavidade ali, no intestino, na cavidade abdominal. Então, ou seja, elas têm uma maior chance, sim, realmente, de aborto. O que acontece quando o óvulo não faz isso que o senhor falou agora? Uhum. Geralmente é difícil levar a gestação até o final, existem casos, mas a chance maior de aborto, ou então de um abdômen agudo, de precisar passar por um procedimento de urgência, né, para tratar, porque acaba sangrando, pode acontecer esse tipo de coisa. É uma gravidez mais complicada, mais arriscada e que precisa mais do que nunca de acompanhamento médico. E dificilmente ela chega até o final, é bem difícil. A gravidez ectópica, geralmente, ela é interrompida bem no início ou já um pouco mais adiantada. Para a gente ressaltar, uma mulher está com suspeita, está sentindo alguma dor, o médico recomendou, quais são as melhores formas de tratamento? Ou as formas de tratamento que existem? Então, o principal, né, é procurar o auxílio médico, sempre, nunca, né, a gente sempre fala, né, automedicação, minha vizinha toma tal medicação para cólica, eu vou tomar também, né, porque, inclusive, pode ser isso, pode ser uma gravidez, a paciente pode nem saber que está grávida, né, então, sempre que tiver esses sintomas, procurar o aconselhamento médico, e o ginecologista ele vai dizer, olha, você tem, né, faz o diagnóstico da endometriose, eu falei dos exames, né, o exame transvaginal, o exame de ultrassom, né? Em alguns casos, a ressonância também pode ajudar, a tomografia. E ali ele vai dizer, olha, o seu tratamento ele pode ser controlado com medicações para evitar os sintomas e também para propiciar que você, se a paciente quer, né, que engravide. Ou não, o seu caso é um caso que vai precisar fazer a cirurgia e vai precisar retirar essas lesões para que os sintomas ou controlem ou que diminuam bastante, né? Então é importante dizer que a endometriose é uma doença crônica, mas que ela tem tratamento, a mulher pode ter uma vida normal, se procurar auxílio médico, se fizer o tratamento, e caso for cirúrgico, existem casos mais extremos que a mulher precisa tirar o útero, a histerectomia, né? Mas é claro que isso aí só vai ser decidido se já for o caso de uma mulher que já tem filhos, não pensa mais em ter prole, né? Não vai se fazer isso aí numa paciente jovem, a menos que a doença seja tão grave que precise, que coloque a vida da paciente em risco. É sempre bom lembrar que as dores no corpo, em qualquer parte do corpo, para homens ou mulheres, elas representam algum problema, né? Né? Até a gente falou sobre dor, acho que num dos programas, né? A dor é considerada na medicina o quinto sinal vital, né? A gente fala da pressão, né? Da nossa respiração, do batimento cardíaco, temperatura. E a dor, a medicina que antes não falava isso, é o quinto sinal vital. Ou seja, a dor, ela está dizendo, ela está nos mostrando, está querendo dizer, existe alguma coisa de errado, né? E você precisa procurar o que está de errado, né? Vamos fazer um exemplo fora, assim,
a pessoa, um abscesso, né, em alguma parte do corpo. Começa a crescer uma bactéria, aquilo forma pus, aquilo começa a inchar, começa a coletar aquilo ali e aquilo ali causa uma dor. A pessoa, estou com uma dor na coxa, digamos assim. Aí vai no médico, o médico diagnostica o abscesso e fala, ó, precisa drenar esse abscesso porque o antibiótico não vai conseguir chegar lá, vai fazer a drenagem, colocar um dreno e a pessoa vai ter vida normal. Digamos que a pessoa não sentisse dor, né, e tem esse abscesso e não vai procurar auxílio médico, aquilo ali pode virar uma sepse, ou que a gente viu muito da Covid, né, uma infecção generalizada, né, qual foi a causa da morte do paciente? Ele teve uma sepse, uma falência em múltiplos órgãos. Então, isso aí, ou seja, de um pequeno abscesso, gerar a morte do paciente. Por isso que é importante. A gente tem algum tipo de dor, a gente não deve se automedicar. Inclusive nós médicos, né? Eu sou médico, eu sei o que está acontecendo comigo. Não, nós médicos, nós também devemos procurar um colega, porque a gente não pode fazer autodiagnóstico, a gente não pode também se automedicar, porque a gente pode cometer um erro, né? E isso ter consequências muito graves para a nossa vida. Então, eu, quando tenho um problema, vou procurar um médico especialista naquela área, né? Então, isso aí, os pacientes também não devem fazer. Se automedicar, totalmente contraindicado.